Dados reveladores acendem um alerta sobre os hábitos alimentares dos brasileiros. A população brasileira ela consome o dobro de sal recomendado, né? O que seria recomendado pela Organização Mundial da Saúde seria não passar de 5 gramas ao dia, né? Mas as pessoas, nós brasileiros, né, tem uma ingesta em dobro disso, né? Fica em cerca de 10 a 12 gramas ao dia. Então, isso que vem a estar prejudicando as pessoas. Bacon, mortadela, salame, macarrão instantâneo, temperos prontos, biscoitos salgados. De acordo com a nutricionista Suzamara de Souza, os brasileiros consomem estes alimentos industrializados em excesso, sem saber a grande quantidade de sal que está ingerindo. As pessoas não sabem ler rotulagem na questão do valor diário, né? Nós temos em todos os rótulos dos nossos alimentos, a gente tem uma tabela nutricional. E é difícil as pessoas que olham atentamente a isso, né? E quando olham na quantidade calórica, porque todo mundo quer emagrecer, quer estar dentro do peso e tudo mais. Porém, é importante que se olhe o sódio dos alimentos também, né? E nós temos do ladinho o VD, valor diário. O que seria isso? O valor diário é o valor diário de cada nutriente que a pessoa precisa por dia. A maioria, né, dos valores diários eles são levados em referência a uma dieta de 2.000 calorias em média. Ou seja, se eu olho aqui do ladinho do sódio e o alimento consta 40% de sódio, quer dizer que numa porção desse alimento a pessoa já está ingerindo 40% de sódio recomendado por dia. O sal de cozinha, como muitos conhecem, é a mistura de sódio e cloro, gerando o NaCl. Ele não está presente só nos produtos salgados, como muitos pensam. E é aí que mora o perigo. Mas quando está em alimentos doces é o que eu me preocupo, né? Por exemplo, bolacha recheada tem muito sódio. O shoyu, né, tem muito sódio, a gente tende a não sentir o salgado do shoyu. Temos muito sódio também no sorvete, no refrigerante, né? As pessoas falam, mas eu tomo refrigerante diet. Piorou o perigo. Por quê? O refrigerante diet tem muito mais sódio do que o refrigerante adoçado com o próprio açúcar. E segundo especialistas, o principal malefício gerado pelo consumo excessivo de sal é a hipertensão, uma doença que atinge aproximadamente 25% da população brasileira. Sim, existe essa relação, é muito forte, né? O sal, ele é vamos chamar assim, de alimento, que foi introduzido na alimentação ocidental e está enormemente associado com a hipertensão arterial. O sal ele contribui para o surgimento de novos casos de hipertensão e agrava os casos dos pacientes que já têm hipertensão. Para as pessoas que já são hipertensas, né, elas têm que tomar ainda mais cuidado. Cuidado com o quê? Com os alimentos, né, com a adição de sal no alimento e nunca esquecer que nós temos muito sódio também já nos alimentos que vêm industrializados, né? E aí que está o perigo, que são alimentos ricos em sódio. Por quê? O sódio ele não é só para ficar salgado, ele é conservante. E para os hipertensos e não hipertensos, é importante evitar ou diminuir a quantidade de sal nos alimentos. Para que a comida não fique sem gosto, a nutricionista dá uma dica. Um pouquinho de sal, mas misturado com outros temperos também, mais naturais, né? Orégano, a salsinha desidratada, a cebolinha, fazer uma junção de temperos que fique um tempero pronto, sim. Porque a gente sabe que a praticidade é importante, né? Mas que fique um tempero mais saudável. Então eu sempre passo uma receitinha para estar colocando o sal, o orégano, né, o cheiro verde desidratado, para a gente fazer um próprio temperinho caseiro, mas não com muito sódio, como os industrializados. Eduardo, que é hipertenso, segue à risca o conselho da nutricionista e não reclama de comer a comida sem sal. E o sal a gente acaba substituindo por outros temperos, outras ervas, que quando você retira o sal da comida, o teu medo é da comida ficar sem sabor. E sem sal e sem outro tempero, ela realmente fica sem sabor. Mas você tirando o sal, substituindo por alguma erva, orégano, qualquer outra coisa, ela volta a ter um sabor. Então, é isso que eu passei a fazer na minha comida.